Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Esse é o Bunker Food. Vamos começar uma nova temporada. E novas temporadas pedem novos cenários, novas receitas e coisas interessantes para você. Hoje você vai aprender a fazer carne seca. Só que você vai aprender a fazer carne seca com uma série de fundamentos voltados para a sobrevivência. Porque o Bunker Food é isso, comida de sobrevivência. Bora lá. Acho que já passou da hora da gente arrancar aquela lona dali, botar um fundo e fazer uma coisa um pouco mais caprichada, né? Mas em breve vocês vão ver isso aqui no canal. É o seguinte, por que você deve aprender a fazer a carne seca? Primeiro, por conta de sobrevivência. Isso daí é uma receita de centenas de anos. Talvez a principal conservação de carne feita até hoje pela história da humanidade e a mais antiga, ok? Isso era feito desde a Idade da Pedra, documentado mesmo desde tempos medievais. Pois bem, mas como isso vai te ajudar na sua vida? Recentemente nós recebemos uma série de pedidos de ajuda de pessoal que morava no sul do Brasil que foi afetado por um ciclone bomba. Esse ciclone, além de destelhar várias casas, também cortou o suprimento de energia de muita gente. Aí o que aconteceu com a galera? Todo mundo ali com freezers, com locais na casa cheio de carne que começou a descongelar porque não tinha energia elétrica. Alguns lugares chegaram a ficar 48 horas e aí não segurou e o pessoal acabou perdendo aquele suprimento mensal que eles compram. Eles podiam ter feito carne seca. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma carne seca que eu faço hoje, e hoje é segunda-feira, para usar na quarta-feira que vem, ok? Tecnicamente ela já vai estar meio que pronta amanhã, porque amanhã ela sai da salga e depois ela vai pro tempo. Só que o que eu mostrei antes aqui no canal, a gente deixa ela na sombra e ela matura por anos. Essa não, essa vai direto pro sol e fica pronta rapidinho já na próxima semana. Então se você tem um bug energético aí na sua casa, em vez de perder tudo, você vai lá, faz o seu estoque de sal, porque sal é uma coisa que você pode guardar aí por muito tempo. E com esse estoque de sal, você vai poder salgar as suas carnes e não perder. A segundo tipo de pessoa que faz isso, faz porque esse negócio é simplesmente delicioso. É realmente muito bom e você vai perceber se você fizer na sua casa que é muito melhor do que aquela coisinha que você anda comprando no mercado, ok? Bora lá para a receita. Olha que coisa linda, ganhamos de presente, tá? Se você quiser mandar presente de cozinha pra gente, pode mandar, a caixa postal tá aí na descrição do vídeo. Nós vamos trabalhar inicialmente com lombo, tá? Um bifão de lombo aqui. Esse aqui já está cortado na medida ideal. Qual é a medida ideal? 2 dedos. Você deve estar se perguntando como você vai fazer para secar isso, para funcionar e para não ter erro. 2 dedos, essa é a espessura da carne que você precisa. Por que 2 dedos? Porque 2 dedos é uma garantia de que o sal vai entrar bem no cerne dessa carne aqui, ok? Vai salgar dos dois lados, ela vai cozinhar bem no sal e vai se conservar. Depois disso, quando a gente pendurar ela no sol e no tempo, você também vai perceber que quanto mais grossa ela é, mais difícil é também para que ela perca a umidade. Então, com 2 dedos de carne, ou seja, mais ou menos no máximo 4,5 centímetros, você vai conseguir uma garantia de que o sol vai conservar essa carne aqui, ok? Nós temos aqui, ó, 2 bons pedaços, tá vendo, ó? Aqui é a parte da costela, aqui o lombo e ainda tem um bom teco de gordura aqui, tá certo? Bom, esse aqui é um outro exemplo, dá uma olhada aqui, ó, um baita pedação de lombo. Isso daqui fica maravilhoso depois que você salga, mas ele é muito grosso. Se eu colocar isso daqui no sal, ele vai demorar muito tempo, ok? Eu sei que cada peça dessa foi cortada com 1 quilo. Então eu sei que para cada peça dessa eu preciso de 1 dia salgando. O que eu vou fazer agora é pegar essa peça de 2 quilos e cortar ela em 2 de 1 quilo. Vamos escolher bem o pedaço aqui, tá? E ó, entrar com a faca aqui no meio, fazer como se fossem 2 bifões. Imagine o seguinte, uma linguiça, se você quiser fazer linguiça nesse processo, você nem precisa salgar, tá? A linguiça geralmente ela tem já 2 centímetros, então ela é ideal para você secar ela direto no sol.
A carne, se você tiver qualquer carne, de boi ou de porco, vocês precisam fazer esse processo da salga, ok? Funciona com frango? Sim, funciona com frango, mas não fica gostoso. Ele não estraga, ele se conserva, mas ele não vai ficar bom. Então olha só, nós temos aqui um bife de 2 dedos, um pouquinho menor, perfeito, que vai fazer um belo bloco de carne para secar. Essa outra peça aqui, olha só, ela tá mais ou menos com 2 dedos, tá vendo aqui? Então o que você faz? Quando você encara uma peça assim, como ela tem osso e não dá para cortar, você dá uma abrida nela aqui e deixa ela com um espaço de mais ou menos 4 centímetros para o sol poder entrar, ok? Você vai fazer isso para comer em casa, fazer aquela feijoada maravilhosa. Eu, por acaso, vendo isso aqui, tá? Eu faço feijoada para vender, então eu produzo a carne que eu vou usar, tá vendo? Ó, com corte simples, você consegue transformá-la numa manta e a partir dessa manta a gente vai começar o processo de conserva, ok? Lembre-se que o sal é reutilizado, ok? Vamos começar. Primeiro, uma bela de uma cama de sal. Não pode ver o fundo da assadeira, ok? Olha só. Mais ou menos 1 centímetro de sal em toda a assadeira. Lembre-se, não pode deixar vão e que a carne também vai puxar um pouco desse sal, ok? Ela vai consumir um pouco desse sal. Então a tendência é que mesmo que você coloque bastante, ele vá diminuindo à medida que você vai usando, correto? Aí nós vamos pegar aquele que é o mais complicado, que geralmente é esse que a gente abriu aqui. Ele tem várias entradas, ossinho, tá vendo? Pedaços aqui, a gente não pode deixar nenhum pedaço dele ficar sem sal. Nesse caso, você já calcula assim com a mão mesmo, ó. Você já vai passando com a mão, abrindo os buraquinhos e colocando o sal lá dentro, ó. Ó, tá vendo esse corte aqui? Olha aqui, você vai ter que ir lá e salgar ele, é uma garantia que não vai ficar absolutamente nada sem sal na sua peça de carne, tá? Então olha só, vou fazer aqui para vocês verem mais perto. Tá vendo que ele tem pedaços aqui, ó? A gente vai usar tudo isso daqui. Só que eu tenho que garantir que em cada vãozinho, que em cada lugar, vai ter bastante sal, tá? Não esquenta não, a ideia é que fique salgado mesmo. Toda vez que a gente for consumir essa carne, a partir de amanhã já, ó, vou pegar um pedaço, colocar aqui por cima, viu que tá faltando do outro lado? Vamos colocar também. A partir de amanhã, essa carne você só consome ela se for dessalinizada, tá? Então olha só, todos os vãozinhos aqui já com bastante sal, o outro lado também. Eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Vou dar uma apertadinha aqui. Lembre-se, ela vai diminuir de tamanho porque ela vai perder água, ela vai soltar água aqui, tá? Vamos para a próxima peça. Olha essa daqui, como ela tá muito mais perfeita. Geralmente, você só vai conseguir peças assim se você for comprar bastante. Você não vai conseguir peças assim, de lombo principalmente, desses pequenininhos que você compra no mercado não, tá? Essas aqui você tem que comprar peças grandes. Como a gente está trabalhando com isso, eu tenho as peças disponíveis, tá? Ó, não tô encostando uma na outra. Tá vendo aqui, ó? Tô deixando espaço. Vou colocar outra aqui. Mais uma. Ó, essa tá com osso e ela tem essa beiça de gordura aqui. Tá vendo, ó? A gente vai ter que cuidar bem para que entre bem o sal lá dentro, tá? Se fosse carne de boi, mesmo processo. Se você quiser fazer por paladar, a melhor ainda, de qualquer forma, incontestavelmente, é o lagarto, tá? Se você quiser fazer para armazenar, é o lagarto. Se você tiver que fazer na emergência para não perder, aí é a carne que você tiver, correto? Olha só, mais uma peça aqui. Deixa um espaço entre elas, certo? E agora nós vamos preencher de sal.
Quanto sal põe? Bom, você vai ter que pôr sal até cobrir ela totalmente, tá? Cobrir e assim, ó, cobrir bem batido mesmo, sem deixar nenhum vãozinho. Qualquer vão que você deixar, pode ser um ponto onde a carne não vai pegar sal e não vai se conservar, tá certo? Então, aposte no sal, ainda bem que sal é barato, é uma coisa que você consegue aqui no Brasil bem barato mesmo, tá? Em qualquer lugar, por enquanto, né? Então olha só, ó, eu vou vir aqui, vou colocar aqui atrás dela. Você tem que se preocupar com cada peça, cada espaço, para você não perder, ok? Eu vou tentar fazer isso tudo sem corte, para você ver o tempo real que você demora para conservar isso aqui. É bastante rápido mesmo, tá? Olha só. Aperta com o dedo aqui, hein? O vãozinho aqui, tá vendo que eu tô criando um vão aqui, ó, de propósito? Pois é, vou meter o sal aqui. Não se preocupe em colocar gancho, furo na carne nesse momento, ok? Você vai fazer esses furos e esses ganchos na sequência, na hora que você for pendurar, tá? Tem cozinheiro, tem empresa que coloca condimentos nessa hora aqui. O sal deles já é mais ou menos condimentado. Tem gente também que diz que é para colocar um pouco de vinagre. Eu não gosto da ideia de colocar vinagre. Eu prefiro que o ingrediente depois para eu usar ele fique o mais original e conhecido possível. Conhecido de paladar, entendeu? Que aí eu tempero ele depois da forma que eu quiser. Então vamos lá. O último pedaço, eu já tô com uma cama aqui montada, tá vendo? Ó, esse aqui é aquele pedaço mais fino. Então eu já vou aproveitar, colocar ele aqui por cima. Ó, ele também é o mais fino e ele é o maior, tá? É todo o lombo do bicho que eu tô usando aqui, tá vendo? Ó, eu vou primeiro aqui no meio, tá? Aqui eu sei que ela não tem recorte nenhum e que ela vai pegar. Olha aqui. Fechar bem a lateral. Isso daqui é perfeito para você salvar algumas carnes, se por acaso o seu freezer ou seu congelador deixar de funcionar, ok? Também é perfeito se você estiver pensando em vender comida. Eu estou vendendo feijoada, tá? Desde o começo da pandemia. E eu fabrico no dia de hoje a feijoada, hoje é segunda-feira, a feijoada que eu vou vender na semana que vem, ok? Então essa peça aqui vai estar prontinha para a feijoada da semana que vem. Olha só. O couro você tem que colocar também bastante sal, não pode achar que o couro não cura, porque ele cura também, tá? Põe sal em cima dele, ele vai soltar água, você vai ter que drenar isso depois, mas de hoje até amanhã vai ser bem tranquilo, tá? Se você demorar mais dias, não tem problema. O que você não pode é fazer antes do tempo mínimo, depois, tranquilo, que ele já vai estar salgado mesmo, ok? Na verdade, para você vai perceber que se eu tirasse ele agora aqui e já lavasse, ele já ia ser difícil tirar o gosto de sal dele, ok? Então é bastante rápido o processo. Prontinho. Totalmente cheio. Ó, eu só vou colocar mais um pouco aqui para ficar mais fácil de embalar depois. Vocês estão vendo aqui? Se você começar a fazer como um pessoal faz, de jogar alho agora, você vai ter um leve sabor de alho mais no final. Vocês devem estar vendo uns pedacinhos aí. Isso é alho que vai desidratando no sal, tá? São dentes de alho que a gente coloca, só por colocar mesmo. O gosto muda, mas muda bem pouco. Teria que ser muito alho, mas alho é caro e não sei se vale muito a pena não. Tá? É melhor colocar na comida que rende mais. Tá aí, ó. Tá feito, tá? Se você estiver fazendo carne seca porque você não tem geladeira, agora é a hora que você passa um filme nela
e coloca num lugar fresco e arejado. Se você está fazendo para comer ou para vender, ou seja lá para o que for, inclusive para armazenar, essa hora você passa filme e põe na parte de baixo da geladeira, bem em cima da gaveta de vegetais ali, uma parte que não é nem tão a mais gelada, nem a mais quente da geladeira, e deixa lá de um dia para o outro, ok? O ideal é um dia para cada quilo de carne que você está fazendo. É isso. No caso, nós estamos fazendo 4 peças de 1 quilo. São 4 quilos? Não, são peças pequenas, peças de 2 dedos. Então, amanhã, 24 horas, no máximo 30 horas de guardada na geladeira, é o ideal. A carne já está pronta para ir pro secador, ok? Vamos lá. Olha só, uma das coisas que eu faço, sempre depois que eu termino de passar, é deixar uma beiradinha aqui, ó, tá? Sem fechar. Eu não fecho essa beiradinha. Por quê? Porque eu vou fazer isso daqui agora, ó. Eu vou dar uma batidinha para garantir que não fique nenhum espaço. E aí você vai jogando com a mão assim, ó. Para você ter certeza que o sal fechou tudo. Tá vendo, ó? Que a peça, inclusive aqui onde está o couro, fique totalmente fechada, ok? Agora que já fechou, aí sim eu venho e passo o resto do filme. Toda a carne bem coberta de sal, bem fechadinha. Agora a gente leva na geladeira por 24 horas por quilo de carne, tá? Considerando que você vai fazer bifes de 2 dedos, só 24 horas. Depois que passa o período de 24 horas salgando, você vai tirar a carne, vai bater um pouco o sal dela, literalmente só dá uma batida para sair, você não precisa lavar essa carne, e aí você vai colocar ela no sol pleno, numa gaiola de cura como essa daqui. Essa aqui foi feita aqui no canal e eu vou deixar um link para vocês aqui em cima, ok? Você vai lá e reproduz. Se você pegar um sol mais ou menos bom, você vai ter uma carne mais macia. Se você pegar um sol muito puxado, um sol muito forte, como esse que a gente está agora, num clima muito pesado, o que você vai ter é isso aqui, ó. Uma carne que vai lembrar uma carne que cozinhou por tempo demais e que vai ficar dura demais. Isso significa que ela está errada? Não. Significa só que ela ficou bastante tempo exposta e agora, além de carne salgada, ela também é carne seca. Quanto tempo ela dura nessa condição que ela está aqui? Ela vai durar até ela pegar a umidade. Enquanto ela não pegar a umidade, ela vai estar perfeitamente boa para o consumo. Essa daqui pegou, está começando a passar do ponto, está começando a ficar seca demais. Já é uma carne que está com paladar ótimo para o consumo, ok? Tem gente que nem deixa chegar nessa condição aqui. Essa daqui já está o suficiente para eles. Eu prefiro ela um pouco mais seca, ok? Mas tudo depende do sol que você vai pegar na semana, ok? Agora é o seguinte, nós vamos cozinhar isso daqui, tá? Vamos pegar aqui uma bacia com água, tá? Para poder reidratar ela. Tirar aqui o gancho. Ela tá realmente seca, ó. É carne desidratada no sol, ok? Vamos procurar aqui as costelas, pegar uma legal aqui e vamos cortar. Olha só. Parece que não, mas olha por dentro como ela tá. Tá? Tá realmente com uma cara ótima. Isso aqui, ó, é gordura, tá, gente? Olha só. A gordura dela tá bastante firme. Você sente o cheiro, é um cheiro agradável, tá? Não pode ter um cheiro de carne passada nem nada. Ela tem que ter aquele cheiro de carne seca no sal mesmo. Uma parte interessante nisso é o seguinte: você secou ela no sal primeiro e depois no sol, correto? Quando você for tirar o sal dela agora, você também vai reidratar ela. Já já vocês vão ver como é que isso daqui vai ficar, ok? Presta atenção nisso aqui agora, porque isso é importante. Quando você viu pela primeira vez, você imaginou que ela estava completamente ressecada, não é?
Bom, ela já hidratou, tá vendo? Ela já está totalmente hidratada e sem sal. Eu vou mostrar para vocês, ver se eu acho um pedaço com um pouco mais de gordura aqui. Peraí. Tem um aqui, ó. O que é aquela redundância que a gente fez de colocar ela no sol, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Quando você compra a costelinha, ela não passa por esse processo de ir para o sol. Quando ela vai para o sol, isso aqui vai acontecer. Você tá vendo a gordura aqui em cima, ó? A gordura dela também ficou mais dura. Ela ficou parecendo aquela gordura da carne de sol, daquela carne de sol de primeira mesmo, tá vendo, ó? Aquela camada de gordura dela ficou mais durinha, mais sólida. Pode não parecer, mas só salgar é um paladar. E quando você salga e põe no sol, você vai ter aqui um paladar totalmente diferente. Então isso que você está vendo não é só o ressecamento da carne. Isso aqui é o ressecamento daquela capa de gordura que fica em cima da costelinha. E é exatamente esse sabor de sol que faz com que a carne seca dessa forma, dentro desse processo, fique muito mais saborosa. Ah, mas por que não vende isso no mercado? Porque demora mais para fazer e vai custar muito mais caro. Nota, essa carne que você faz nesse processo chega a ser 1/4 do preço da carne seca convencional ou da carne de porco salgada que você compra para os seus itens de feijoada. Agora que já está dessalgada, vamos pegar essa costelinha aqui e meter ela na panela de pressão por uns 30 minutinhos só para ela dar uma amolecida e depois jogar ela dentro de um feijão preto. Vamos lá. Um pouco de óleo, cebola, um punhado de alho, colocamos as nossas costelas para dar uma fritada. Ela já está bem molinha. Saca só que teteia que ficou a nossa costelinha. Uma quantidade de pimenta do reino. Deixa eu bater ela aqui para vocês verem, ó. O segredo agora é você mexer quase nada, ok? Porque ela tá tão mole que ela já tá derretendo. Se a gente mexer demais, a gente pode estragar. Então vamos colocar aqui o feijão aos poucos, tá? Ó, raposinha, aproxima aí, mostra pra eles o nosso feijão com costelinhas. Olha que maravilha. Olha, seguinte, como a gente não vai colocar linguiça, não é uma feijoada, eu vou fazer um acompanhamentinho aqui. Dá para imaginar um feijãozinho preto sem bacon e linguiça, né? Mas aquele ali a gente não vai colocar, a gente vai fazer um acompanhamento aqui. Então vamos lá? Cebola, alho laminado. E aí, vocês conseguem sentir o cheirinho daí? Tá incrível aqui. Couvezinha, um pouco de sal. Bonito, né? Relaxa que no cenário novo nós vamos ter uma lâmpada bem aqui em cima para vocês. Vou colocar minha panelinha aqui para montar o prato mais bonito que o Bunker Food já mostrou até hoje. Vou pegar uma bem bonita aqui. Ela está derretendo. Olha que linda. Feijão. O nosso acompanhamento aqui. Tá? Magrinho, light. Couve light. Um pouquinho mais de bacon por cima aqui. Não posso colocar bacon no feijão, né? Pra gente poder marcar o gosto. Eu vou finalizar com farofa de biju, ok? Um pouquinho mais de farofa. Não vou comer arroz, vou comer só farofa, costela, feijão e couve. É isso aí. Ó, olha isso. Lindo, hein?
nós sofremos aqui nesse Bunker Food, né? Entenda uma coisa, sobrevivencialista come bem pra caramba. Por mais que você vai ficar achando que isso que a gente fez é artesanal, isso dá de 10 a 0 do que você encontra comprado no mercado, cheio de salitre e outras coisas. Olha aqui a nossa costelinha, ó. Ó, derretendo, tá vendo, ó? Ó, viu como ela derrete? Viu que maravilha? Pois é. Como é bom. Vou dar uma geralzinha aqui. Feijão e farinha. Vamos pegar um pouquinho de couve. Isso. Um pedacinho de bacon. A costelinha, ela derrete, ó. Olha aquela gordura que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Ela fica mais firme, não fica aquela gordurinha de mercado derretendo, não. Isso aqui é gordura de ogro mesmo. Bunker Food. Vai lembrar disso? Bunker Food, como comer bem no apocalipse. Tá delicioso isso aqui, delicioso. Conhecimento não pesa na mochila. Você nunca sabe quando é que você vai precisar de uma técnica de emergência para conservar as carnes da sua casa. Então, aproveite e crie também um pouco de habilidade e tenha os equipamentos necessários para fazer uma boa conservação. Na pior das hipóteses, faz porque é uma verdadeira delícia. Fica bom com carne, carne de porco, carne de vaca, peixe, linguiças, que você não precisa fazer nada, é só pendurar lá e deixar secar. Vale muito a pena, confere aí o vídeo do desidratador, se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se você não gostou, meu amigo, aqui é Bunker Food, foda-se, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu sou o Batata, dá uma olhadinha nos links aí na descrição que tem novidade pra vocês. A gente se vê no próximo, até mais.